Olá, família, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente quero reiterar que o nosso objetivo é de colaborar na formação e desenvolvimento de jovens atletas e nas conquistas de seus sonhos. Porém, também temos a responsabilidade de trazer informações e mostrar a realidade da vida e especificamente do futebol. E hoje falaremos um pouco sobre o futebol de base e a formação educacional. Você, jovem atleta, pais, responsáveis, fique conosco até o final do vídeo. É um tema pouco abordado, mas acreditamos ser um tema muito importante. Bora pro vídeo? Vem comigo. Bem, eu começo com duas perguntas. É possível conciliar uma vida esportiva com cargas de treinos e jogos de futebol com os estudos? Eu tenho que decidir entre ser um jogador de futebol ou estudar ou me formar? Ou é possível me realizar fazendo as duas coisas? Bom, são perguntas que podemos ter respostas ao longo desse vídeo, tá ok? Como diz Samuel Rosa da Band Skank, quem não sonhou em ser um jogador de futebol, não é verdade? Pois bem, porém muitos são os obstáculos e adversidades que interferem na realização deste sonho e a maioria não consegue realizá-lo. Iniciemos falando do próprio atleta, do aluno, que não deve pensar que a educação e os estudos só serão necessários quando ele pendurar as chuteiras. A educação, como resultado de cultura e outras bases de conhecimento, torna-se extremamente importante para um atleta em desenvolvimento e pode potencializar seu repertório de respostas para a solução de problemas que ele encontrará em sua vida. E por outro lado, temos também as instituições que fazem parte desse sistema, que envolve escolinhas, projetos sociais, clubes e escolas de rede de ensino. E como essas instituições têm se relacionado com o mesmo propósito que é o de formar? Será que elas têm se conversado entre si? Bem, essas instituições devem ter boas estruturas para proporcionar uma boa aprendizagem esportiva e educacional aos seus atletas. É uma exigência mínima, né? Os números e a realidade das categorias de base não são animadores. Existem clubes que possuem estruturas físicas bem estruturadas, com bons alojamentos, é verdade, e que consegue até o selo de clube formador por parte da CBF. Por outro lado, temos clubes que não têm condições boas, são precárias e paupérrimas. A concorrência em ser um jogador de futebol é muito grande. De uma média de 3 mil garotos que participam de peneiras, apenas um ou dois conseguem se tornar profissional. E a concorrência no futebol de base é enorme também. No Brasil, temos aproximadamente 35 mil atletas disputando as competições federadas em todas as categorias de base, sub-11, sub-13, 15, 17, sub-20. E quantos jovens temos espalhado pelo Brasil, sonhando, se preparando, praticando e treinando futebol? Um relatório com o título Educação e as categorias de base, feito por Arthur Salles, com o apoio da indústria da base, identificaram 448 clubes em atividade em 2018, tendo a categoria sub-20, sub-15, como uma das mais comuns entre as 27 federações. De acordo com os profissionais de diversas áreas que atuaram ou atuam nas categorias de base do futebol masculino do Brasil e que colaboraram com esse levantamento, concluiu-se que cada clube tem em média 90 jogadores no total em suas categorias. Então, multiplicando 90 jogadores por 448 clubes, teremos 40.320 jogadores no país na base. E somando-se a estes, os jovens que não estão nos clubes federados, e sim em escolinhas públicas e privadas, projetos sociais e clubes não federados, e também aqueles que participam de peneiras pelo Brasil, e estes sendo obrigados a se deslocarem entre cidades ou estados, perdendo dias ou semanas do ano letivo, ou tendo que mudar de escolas.
Bem, sendo assim, se torna difícil de mensurar toda essa população. Temos o outro lado, que é a formação educacional, que também pode ser uma adversidade ou obstáculo. Esporte e estudos no Brasil ainda continuam desconectados. E quando tentamos essa conexão, é que aí começam os problemas. Continua sendo difícil conciliar treinos e estudos, ainda mais se os treinos forem em 2 períodos, forçando o jogador a estudar à noite, onde o ensino é mais deficitário, e somando ao cansaço do dia a dia, que pode contribuir sim para uma desistência. Porém, hoje, pesquisas nos mostram que a formação no futebol não é empecilho para a permanência dos atletas na escola, porque uma pequena porcentagem abandona a escola. Por outro lado, estar na escola, permanecer nela, não significa aproveitamento e aprendizagem. Muitos clubes estruturados têm dado condições aos seus atletas de estudarem, firmando parcerias com escolas e faculdades. Aliás, é uma condição para que eles permaneçam jogando. Mas mesmo assim, ainda há desinteresse por parte dos jogadores, mesmo tendo acesso a livros e apoio dos profissionais na orientação dos trabalhos escolares. Muitos clubes têm contratado assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e outros profissionais da educação, e eles têm contribuído de fato na tentativa de mudar esse cenário. O Ministério Público tem timidamente fiscalizado os clubes em suas estruturas e nas condições, na tentativa de cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Apesar que tem sido comum o descumprimento do artigo 19 do ECA, que diz que todo jovem tem direito de ser criado no seio de sua família. E é o que mais acontece. Jovens se distanciando da família, vivendo em condições precárias por aí. E a família, em grande parte, apoiando esses jovens em seus sonhos, que também são sonhos da família, que vê no futebol uma única chance de solução de todos os problemas de ordem social e financeira. Agora, e aqueles que não estão nesses clubes estruturados, que são a grande maioria? A realidade é um pouco diferente. As desigualdades de oportunidades na educação continuam. Mesmo algumas escolas e professores, na boa vontade de ajudar os atletas, flexibilizam e facilitam as tarefas e as atividades. Mas, na verdade, não estão contribuindo de fato para a aprendizagem, não é? Muitos são os fatores que contribuem para os níveis de acesso de ensino, como escolarização dos pais, o nível socioeconômico, o desapego à leitura e o hábito de estudar, falta de referências, paternidade, famílias desestruturadas e tantos outros. Por um bom tempo, tínhamos a realidade do abandono escolar atrelado ao futebol, mas estudos recentes mostram que os atletas, em sua maioria, estão na escola. Porém, o percentual de repetência, atraso, defasagem escolar estão muito altos. Os jovens precisam se conscientizar que formação educacional não pode ser encarada como uma obrigação, uma imposição por parte dos pais, dos clubes ou da sociedade, e sim como um importante desenvolvimento na sua vida esportiva e também pessoal como cidadão. A categoria que mais necessita de um olhar específico é o sub-20, que dizemos que está numa zona cinzenta e de definições, e que quanto maior é a idade do atleta e mais perto ele se aproxima do futebol profissional, maiores são também as dificuldades nos estudos. E também porque com 21 anos ele terá que ter decidido sua vida, se tornar um jogador profissional ou não. Por termos milhares de jovens praticando futebol pelo Brasil, nas categorias de base e dos clubes, a preocupação com a educação desses jovens deveria ser uma das prioridades de política de governo, com iniciativas e ações mais efetivas. Em 2009, por iniciativa do deputado Raul Marcelo, deputado federal,
Ele criou a Lei 13.748 do Estado de São Paulo, que determina aos clubes de futebol que assegurem matrícula e frequência em instituição de ensino aos jogadores menores de 18 anos a estes clubes vinculados, sob pena de serem multados e, em caso de reincidência, serem impedidos de disputarem as competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol. Os clubes devem enviar à Federação Paulista de Futebol as comprovações de seus atletas a federação, por sua vez, encaminhar todos esses documentos à Secretaria de Educação e à Comissão de Educação do Estado. No início, houve uma certa resistência por parte dos clubes, mas depois houve sim uma conscientização geral e a coisa caminhou bem. Uma outra boa iniciativa partiu do estado de Santa Catarina, em 2016, através do deputado estadual Leonel Pavan, com o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa. Ok, mas não basta a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e suas federações estaduais apenas exigirem a declaração escolar dos atletas que nela se federam, e sim criar um programa mais amplo e consistente em parceria com o governo e instituições privadas de ensino para potencializar o rendimento e a aprendizagem. E não apenas estar na escola por estar só para cumprir uma obrigação. Também devem incentivar eventos envolvendo profissionais do futebol que atuam na base e profissionais da educação para debater o tema e encaminhar soluções. Infelizmente, poucos órgãos da grande mídia e da imprensa, de uma forma geral, abordam esse assunto de futebol de base e formação educacional. E geralmente só encontramos conteúdos sobre esse tema produzidos por acadêmicos. Bem, com o propósito de não prejudicar os alunos atletas, algumas sugestões aqui se fazem necessárias e algumas reflexões, como, por parte das federações, buscar uma padronização entre os clubes nos períodos de treinos nas categorias de base. Exemplo, sub-15 treinar só de manhã e o sub-17 só à tarde, para evitar mudanças constantes de período escolar ou de escola por parte dos alunos, em função dos mesmos de serem dispensados de um clube e irem para outro clube com horários diferentes de treinos. Outro ponto é que está sendo feita uma transição de escolas estaduais rumo ao ensino integral e semi-integral até 2024, aumentando a carga horária de 800 horas anuais para até 1.400 horas anuais, ou seja, 7 horas diárias, que dificultará o período de treinamento de atletas em clubes, talvez só restando o horário do final da tarde e noite para treino. Também é necessário um entendimento entre o Ministério da Educação, através das secretarias de ensino, e a CBF, através das federações e os clubes, para uma adequação de tudo isso. Essas instituições já deveriam estar traçando um plano único sobre futebol de base e formação educacional, ainda mais em tempos de pandemia e pós-pandemia, visto que atletas e estudantes, por estarem afastados de suas atividades regulares, estão ficando com déficit esportivo e educacionais. Bom, eu finalizo com as mesmas perguntas do começo do vídeo. Espero que durante o vídeo você tenha encontrado as respostas. Bom, eu encontrei as minhas. Primeiro, é possível conciliar uma vida esportiva com cargas de treinos e jogos de futebol com os estudos? Sim, é possível, mas pelo cenário atual, só com muito esforço frente a todas essas dificuldades e adversidades. Tá? Eu tenho que decidir entre ser um jogador de futebol ou estudar ou me formar? Ou é possível me realizar fazendo as duas coisas?
Você deve fazer de tudo para realizar as duas coisas. Se você não se tornar um jogador de futebol profissional, você poderá atuar no futebol com uma outra profissão, sendo uma pessoa transformada e reflexiva, adquirindo educação, cultura e conhecimento que te ajudará por toda a vida. A concorrência no futebol é muito grande, como já dissemos. Agora, salvada as proporções, a concorrência numa vaga para uma universidade pública não seja tão grande assim, se o candidato se preparar bem. Já que hoje existe Enem, o sistema Sisu, cotas e financiamento como o FIES. No futebol, a relação candidato-vaga é de 3.000 atletas para uma vaga. Por outro lado, o vestibular da FUVEST, em 2021, teve a seguinte relação candidato-vaga. Só alguns exemplos, como Medicina, 154 por 1. Medicina em Bauru, 78 por 1. Psicologia, 78 por 1. Relações Internacionais, 55 por 1. Curso Superior e Audiovisual, 46 por 1. Ciências Biomédicas, 45 por 1. Psicologia, 41. Design, 38 por 1. Bem, vejam que a concorrência não é tão grande assim se o candidato se preparar bastante. Se preparar bem, né? Bom, eu finalizo aqui e espero ter contribuído aí para as reflexões em relação a esse tema, tá certo? Muito obrigado aí pela paciência de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.